Oiê! Nossa, fazem muitos anos desde que eu, no, sei lá, meu último vídeo aqui no YouTube. Mas eu acho que de acordo com tudo que tem acontecido na nossa vida, né, toda essa mudança, nada mais que justo do que eu sentar e conversar aqui com vocês. Até porque pessoas que não tiveram ali uma conversa, não entenderam muito como que a gente veio parar na Mongólia, mesmo assim, muitas mandaram mensagem desejando boa sorte, falando que legal que vocês têm essa coragem. Tô aqui acompanhando tudo, tô adorando saber dessa nova cultura. Então eu acho que nada mais que justo, sabe, do que sentar aqui realmente, abrir o coração e explicar como que a gente veio parar na Mongólia. Confesso que eu gostaria de ter feito um roteiro, na verdade eu até pensei em sentar ali, escrever toda a história, mas bom, eu não tive tempo, também não tive saco, então simplesmente vou falar o que vier no coração e o que eu tiver que falar. Já vou adiantar que eu vou estar sendo muito sincera, como eu sempre fui em toda a minha vida, principalmente nas redes sociais. Eu sei que rede social é um lugar que a gente mostra o que quer, mas eu sempre bati nessa tecla de que a gente tem que mostrar quem realmente nós somos, porque é muito fácil a gente mostrar só o lado bom da vida, só, sabe, as coisas boas. Sendo que todo mundo tem dias ruins, todo mundo tem momentos desafiadores, todo mundo passa pelo deserto. E às vezes você vendo uma história de alguém mostrando ali um lado, né, frágil, um lado que de repente machuca, aquilo te ajuda de alguma forma. Mas eu vou confessar que eu já passei por bastante situações onde eu fui totalmente vulnerável e abri o coração para pessoas que futuramente realmente usaram daquilo contra mim. Então isso acontece, não façam isso com todo mundo, mas eu acho que o que eu tenho pra falar podem tocar alguns corações. Então, é isso, estou aqui e bora lá. Eu acho que nada mais justo do que começar essa história voltando lá em 2022, na época do nosso casamento, onde, nossa, muita gente aqui das minhas redes sociais acompanharam essa fase tão gostosa de, sei lá, do dia mais feliz da minha vida, assim, a preparação, a degustação, tudo, assim, eu acho que o casamento em si, o dia é muito especial, gente, sério. Foi o melhor dia da minha vida, porque ele saiu do jeitinho assim que eu imaginei que seria, sabe? Até melhor. Só que o casamento, a parte gostosa dele é que tem toda uma preparação antes, e é toda essa preparação que faz o dia ser especial, sabe? E nas minhas redes sociais eu sempre compartilhei tudo, vocês acompanharam essa época, e logo que passou o grande dia, o dia mais feliz da minha vida, eu e o Léo decidimos, como que fala? Nos deixar disponíveis para o caso da gente, né, engravidar. Então vocês sabem que eu sou a louca do check-up, eu tô sempre indo no médico, fazendo exame, vendo se tá tudo certo. Uma vez por ano, no mínimo, eu e o Léo, a gente vai nos médicos, todos os especialistas que vocês podem imaginar. A gente faz milhões de exames, a gente vê se tá tudo certo. E não foi diferente. A gente abriu as tentativas pra tentar engravidar. Não é que abriu as tentativas, mas eu parei de tomar meu remédio anticoncepcional que eu tomava, e a gente tava tipo, não estamos tentando, mas se acontecer, tá ótimo. Então a gente foi ao médico, fui no ginecologista, ele foi no urologista, clínico geral, enfim, todo aquele check-up. E a recomendação de todo ginecologista obstetra é: um casal saudável, ele tem uma margem de 1 ano para engravidar naturalmente, e só depois disso a gente investiga, né? Então ele passou as vitaminas, começou a tomar vitamina, o Leonardo também começou a tomar vitamina. A gente ficou ali naquele 1 ano tentando ver se acontecia alguma coisa. Só que tem coisas que só quem passa sabe. E tentar engravidar é uma dessas coisas. Porque passa o primeiro mês, ok. Passa o segundo mês, ok. Passa o terceiro mês, ok. Passa o quarto mês, você já fica ué. Passa o quinto mês, a ansiedade vai batendo. E aí você começa a entrar no mundo de tentar engravidar, que é bizarro, porque tem literalmente remédio e ferramentas para tudo. Você pode tomar remédio para ajudar na sua ovulação, você pode fazer teste de ovulação, você pode fazer teste de gravidez até 10 dias antes do atraso. Tem remédio natural assim, tem remédio natural assado, e você começa a entrar nesse mundo. Eu comecei a entrar nesse mundo e eu fui ficando meio doida assim, sabe? Então, cada mês começou a ser mais difícil. E mais difícil, porque eu, Carol, estava tentando controlar o meu corpo
de todas as formas. Eu vivia a minha vida em fazer teste de ovulação e depois fazer teste de gravidez e tomar vitamina, buscar mais conselhos médicos, enfim, a minha vida, ela literalmente girava em torno de tentar engravidar. Nesse meio tempo, foi, né, após o casamento, quando a gente iniciou ali as tentativas de engravidar, foi o momento em que eu comecei a me reaproximar de Deus, mas me reaproximar de verdade mesmo, sabe? Porque quem sempre conviveu comigo sabe que eu sempre fui muito aberta para espiritualidade. Eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de conhecer lugares novos, igrejas novas e nunca tive preconceito com nenhum tipo de religião, sabe? Na verdade, eu sempre quis saber aquela que faria o meu coração bater mais forte, sabe? De eu realmente sentir aquilo que todo mundo falava que sentia, que eu nunca tinha sentido, mas eu sempre fui atrás de sentir. Até que no meio dessa turbulência toda, eu conheci uma igreja evangélica, que foi a Casa Comunhão, que eu realmente senti uma coisa diferente, sabe? É realmente, sei lá, não consigo descrever, mas é o que eu chamo de realmente sentir a presença de Deus verdadeira e genuinamente, sabe? As coisas mudam. Nessa época que eu comecei a me aproximar de Deus, foi uma época em que todo o restante começou a desabar. Eu tive muitas brigas com pessoas importantes, minha vida começou a mudar, e eu lembro que quando eu comecei a me aproximar de Deus, a coisa que mais me incomodava era a bebida alcoólica, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre amei beber, só que eu bebia de, tipo, ficar bêbada todas as vezes. Então, todo final de semana, eu e a Leonardo, a gente tava na casa de alguém, bebendo, como se não houvesse amanhã. E aí, trabalhar de ressaca na segunda-feira. E, sabe, assim, de você até chegar a esquecer, tipo, o que aconteceu, o que eu falei e tal. Nesse nível, assim, sabe? Então, eu sempre falava, cara, eu quero me aproximar de Deus, eu vou começar a frequentar a igreja que eu gostei. Só que eu não vou abrir mão da bebida alcoólica, eu só vou fazer isso quando eu sentir que eu devo parar de fazer. Tipo, não vou fazer porque ninguém tá mandando, vou fazer porque eu quero, se eu quiser. Esse era o meu maior receio, por incrível que pareça. Assim, sendo completamente sincera com vocês. E hoje eu sou uma pessoa que, cara, a bebida alcoólica não me faz falta nenhuma. Eu vou pra festa, eu vou pra churrasco, eu vou pra restaurante, eu vou pra qualquer lugar e eu não sinto a mínima vontade de beber. Às vezes acontece de tomar uma taça de gin, de tomar uma cerveja, mas assim, não é a mesma coisa de antes, sabe? E isso foi uma coisa que foi acontecendo bem devagar, sabe? Eu fui começando a beber, meu estômago começou a doer, tomava cerveja, me dava um refluxo, assim, gigante, que, tipo, chega a minha voz, mudava. Meu corpo realmente foi começando a ter essa reação à bebida alcoólica, até que eu fui perdendo a vontade, tipo, ai, não, hoje eu não quero, e hoje, graças a Deus, não é uma coisa que faz diferença na minha vida. Enfim, tô falando isso pra vocês realmente entenderem o contexto de como a minha vida, ela começou a realmente virar de cabeça pra baixo, tá? Quando eu comecei a me aproximar de Deus. É difícil pra caramba, porque você fala... Eu lembro que eu falava assim, nossa Deus, mas se é pra ser assim, eu não sei se eu quero. Porque tá muito difícil, eu tô perdendo pessoas que eu gosto, eu tô perdendo pessoas que eu tava junto sempre, eu tô mudando meus hábitos, eu não sou a mesma pessoa de antes, eu vejo julgamento, eu vejo questionamento, eu não quero isso pra minha vida. Aí eu segui firme e nesse meio tempo tava lá, o processo da gravidez e ficando louca, e na verdade eu acho que realmente quem sabia de verdade mesmo que eu tava passando era realmente só o Léo, porque eu até cheguei a abrir, né, pra algumas pessoas de a gente tá tentando, tá sendo difícil, tal, mas quem realmente via ali o choro, a tristeza, né, o desespero, a falta de controle total, que eu falava assim, não, vou passar esse mês sem fazer nenhum teste de ovulação, porque a teste de ovulação aumenta 1 milhão a sua ansiedade, porque se você pega o seu círculo de ovulação e você namora aquele dia, você fala, não, agora deu certo, aí você vai querer contar os dias pra fazer teste de gravidez, aí você vai sentir uma cólica, você vai falar, nossa, é um bebê implantando, uma loucura. Então ele acompanhou essa falta de descontrole minha, que eu não tinha controle nenhum, eu só queria, na verdade, controlar o meu corpo, mas eu não tinha controle do que eu fazia ou que eu não fazia. Então chegamos a 1 ano de tentativas, não aconteceu. Voltei no meu médico e a recomendação foi fazer uma cirurgia de endometriose, porque sim, eu tenho endometriose, eu tenho ovário policístico. Mas enfim, depois de 1 ano a recomendação foi a cirurgia de endometriose. Eu sem nem pensar 2 vezes
Falei, bora fazer essa cirurgia. Então fizemos essa cirurgia em maio de 2000 e... Ai, não me lembro agora de cabeça, mas eu vou botar aqui na data. Fizemos a cirurgia e aí o médico falou, olha, suas tentativas só podem começar daqui a 4 meses, porque quando eles me abriram, foi uma cirurgia por videolaparoscopia, pelo umbigo e tal, não me abriu nem nada. Mas ele falou que quando abriu, meus órgãos, assim, ginecológicos, estavam todos grudadinhos por conta da endometriose, que eu tenho uma endometriose profunda. Então tava tudo grudadinho, tiveram que mexer bastante. Ainda acharam um cisto no ovário esquerdo, que tiveram que tirar do tamanho de uma azeitona, ele falou. Então mexeu muito na minha região. Então ele falou que eu voltar a tentar engravidar era só a partir de 6 meses. Eu acho que eu falei 4, mas eram 6 meses. Passou 1 mês, passou 2, passou 3, passou 4. No quarto mês, eu teimosa, já quis abrir de novo a janela. Falei, vamos parar de se prevenir. E, bom, já passou um tempo, né? A gente passou 1 ano tentando engravidar. Se não engravidou até agora, não vai ser agora, assim, rapidão. E, assim, teimosa contra as recomendações médicas, mas a gente abriu a janela de novo no 4º mês e não rolou no 4º mês, não rolou no 5º mês, não rolou no 6º mês. Voltamos no médico, ele falou pra, continuar tentando. Passamos no 2º médico e a recomendação foi uma fertilização in vitro. E aí o meu mundo acabou, porque nesse meio tempo todo, né, eu indo pra igreja, eu tava recebendo orações de promessas de que eu ia gerar. E eu não entendia por que falavam que eu ia gerar e eu tava recebendo uma recomendação de fertilização in vitro. Porque, assim, no fundo do meu coração, eu, Carol, hoje ainda tenho uma certeza, uma fé muito grande de que a gente vai conseguir engravidar naturalmente, e eu acho que vai ser gêmeos, tá? Em nome de Jesus eu recebo essa bênção que vai ser gêmeos. Não que eu esteja fechada pro caso de, vamos fazer uma FIV, mas eu acredito que vai ser naturalmente. Então, quando eu recebi o diagnóstico, naquele momento, com todas as emoções, todas bagunçadas, o desespero, ansiedade, tristeza, tudo, a sensação que eu tava era de incapacidade, assim, sabe? Eu começava a se perguntar por que acontece com todo mundo e não comigo? Por que com a pessoa que de repente não tem uma condição acontece e com a gente não? E, enfim, foi aquele rolo, foi um momento muito delicado, a vida foi passando, a gente comprou o nosso apartamento, pela, graça de Deus, totalmente inesperado, mas foi outro milagre que Deus realizou na nossa vida, é realmente, assim, digno de testemunha, a compra do nosso apartamento. E aí a gente pensou, cara, então a gente não conseguiu engravidar porque Deus estava esperando a gente comprar o nosso apartamento, né? E aí continuamos, eu tava tentando ao máximo não fazer teste de ovulação, nem nada do tipo, porque isso realmente mexia muito comigo, mas eu não consegui parar com o vício de testes de gravidez. Então, nossa, eu gastei zilhões de dinheiro com teste de gravidez, porque eu sempre achava que eu tava grávida, sempre ia no pronto-socorro fazer beta-HCG, e até hoje eu nunca peguei um positivo na minha vida. E aí passou, e no começo desse ano agora, de 2025, por conta da compra do apartamento e porque a gente reformou, tipo, metade do apartamento. E, bom, assim, é muito caro, é muito dinheiro. A nossa vida financeira começou a ficar meio de cabeça pra baixo. Porque com a reforma e com o apartamento, a gente tava colocando algumas contas de lado pra pagar as coisas do apartamento, só que essas contas de lado começaram a vir à tona. Então a gente ficou meio que tipo, cara, e agora? O que a gente faz, sabe? E eu tava, trabalhando numa escola onde meu salário não era tão bom, o único salário bom da casa era o do Léo, então não tava fechando as contas, sabe? Assim, no final do mês, eu sei que isso acontece com a maioria das pessoas, só que eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre gostei de coisa boa, sabe? De tomar um café na padaria, de poder ir no shopping, comprar alguma coisa que eu gosto. Eu amo presentear as pessoas, eu gosto de presentear as pessoas com coisas legais. Então eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de viver e experimentar tudo de bom que existe no mundo, porque eu acredito que Deus... O Deus que criou esse universo, que é incrível, cheio de coisas lindas, Ele também me criou. E se Ele me criou é porque Ele quer, eu posso e eu mereço viver tudo que há de mais lindo nesse mundo. Então, quando as coisas apertavam, eu sempre falava, como eu posso fazer mais dinheiro? Eu nunca tive a mentalidade de, não, então vamos economizar aqui, vamos tirar o nosso cafezinho na padaria de manhã no final de semana, vamos parar de pedir iFood, vamos parar de ir no restaurante que a gente gosta. Eu sempre pensei, beleza, como a gente pode fazer mais dinheiro? E por incrível que pareça, Deus sempre abençoou, porque sempre que eu chegava nesse ponto, tá bom, a gente tá apertado,
como a gente pode fazer mais dinheiro, sempre abriam portas e eu sempre consegui de fato fazer mais dinheiro, sabe? Prosperar. Deus, ele realmente é muito bom. E um dia, no começo desse ano, a gente tava tomando café na padaria, que a gente ama, saudades, hashtag saudades café da padaria do Brasil. A gente tava conversando sobre, né, finanças e tal, porque o Léo é super financial guy, assim, ele tem toda a nossa vida financeira no Excel, ele sabe tudo que a gente gasta, tudo que a gente precisa pagar, ele sabe tudo. Então a gente tava tendo uma conversa financeira e aí me veio na cabeça a opção de a gente sair do país pra trabalhar, ganhar mais dinheiro. Porque pra quem não sabe, eu estava trabalhando numa escola americana em São Paulo, só que lá eu não era professora, eu era professora assistente, porque como é uma escola americana, infelizmente ou felizmente, eles têm uma política de contratar realmente professores estrangeiros, né? E os professores estrangeiros, eles têm uma vida de rei pela escola, sabe? Tem um budget para aluguel, tem um salário. Meu, é muito bom o salário dos professores, tem todos os benefícios, a galera que dá o suporte e tal, tal, tal. E é diferente com quem é que a gente fala local hire, né? Mas, tipo, pessoas que são contratadas que moram no Brasil mesmo. É diferente. E eu sempre falava que, olha, eu acho justo porque o cara tá deixando a casa dele, o país dele, a família dele, tá vindo se aventurar num país completamente diferente. Eu acho que ele tem que ter uma vida boa mesmo, só que a diferença era muito grande. E eu nunca me contento com pouco, tá? Vamos começar por aí. O Leonardo tava olhando meu LinkedIn ontem, minha experiência profissional tem muita coisa diferente porque eu não me apego ao emprego. Quando eu vejo, tipo, olha, aqui não tá o suficiente, eu procuro algo melhor. Quando aqui não tá o suficiente, eu procuro algo melhor. E assim vai indo. E aí, né, eu já tenho essa experiência em escola americana, eu falo inglês, sou formada, já tenho, acho que 9 anos, eu tenho quase 10 anos de experiência trabalhando com educação. Falei pra ele, beleza, eu vou começar a mandar uns currículos, vai que eu consigo uma escola que a gente não precise pagar aluguel, que o salário seja bom, que a gente tenha tudo suporte, tal, tal, tal. Nesse meio tempo o seu salário fica com as contas do Brasil, enfim. Vamos tentar. Ele falou, beleza, vou tentar também. E aí começamos a nossa busca pela nossa vaga internacional. E eu entrei num site específico que tem pra vaga de professores. Tem, assim, zilhões de vagas para literalmente todos os lugares do mundo que vocês possam imaginar. E eu comecei a aplicar pra todas. Aplica, 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 aplica. Eu falei, uma hora vai aparecer, mas eu comecei a atacar pra tudo que é lado. Eu devo ter feito, sem brincadeira, umas 30 entrevistas. E eu tinha recebido uma oferta de uma outra escola aqui na Mongólia. Eu entrei, né? Porque eu não sabia, gente, eu juro, eu não sabia o que era a Mongólia. Eu tive que pesquisar. A Mongólia é um país lá entre a Rússia e a China. Nossa, a capital, Ulaanbaatar, ela é considerada a capital mais fria do mundo no inverno. Aí que eu fui começar a saber o que era a Mongólia, mas até então eu nunca tinha ouvido falar. Eu recebi a oferta dessa escola, só que pesquisando as coisas aqui, eu vi que tinha uma outra escola americana aqui na Mongólia. Pensei, poxa, eu já tô numa escola americana, eu acho mais fácil eu ir pra uma outra. Daí eu peguei meu currículo, mandei direto pra escola. A escola me respondeu, né, marcou a entrevista. E aí a diretora falou, nossa, eu tô surpresa porque você mandou o seu currículo direto pra gente, né? Aqui não é um país tão comum que as pessoas procuram pra vir e tal. Aí eu expliquei que eu, né, tava aplicando pra várias escolas ao redor do mundo, que eu tinha recebido uma proposta da Mongólia, que uma outra escola americana seria melhor pra mim. E, gente, tudo começou a fluir com uma facilidade que eu falei, realmente é um propósito de Deus. E nesse meio tempo, o Léo também tava com uma outra proposta pra Colômbia. Só que lá não fluía as coisas, sabe? Tipo, fazia entrevista, aí ficava não sei quanto tempo sem responder. E aí eu lá perguntava e não tinha feedback, aí falavam com ele do nada e depois sumiam, tipo, não ia, sabe? E eu lembro que eu até orei e falei assim, Deus, seja feita a sua vontade, que eu sei que a sua vontade ela é boa e soberana e vai ser melhor do que a gente tá esperando. E essa proposta aqui da Mongólia fluiu assim, como uma água. E realmente fez a gente entender que era o propósito de Deus a gente vir pra cá comigo trabalhando. Então, eu aceitei a proposta pra ser professora do primeiro ano numa escola americana, com tudo incluso, tá? Apartamento, água, luz, aquecedor, internet, todo o suporte da escola, tudo que realmente vocês possam imaginar. A questão começou a virar quando eu falei, olha, a gente vai levar nossas 2 cachorras, porque de forma alguma eu ia deixar a Charlotte e a Donatella lá, né? Apesar que hoje, depois da mudança, eu consigo entender quem deixa, tá? Porque, gente, é muito caro trazer cachorro e muito trabalhoso. Mas enfim, a gente trouxe. E aqui na escola, eles têm no fundo da escola um prédio só para professor. É um prédio da escola que eles construíram para acomodar os professores
que vem ao redor do mundo. Só que como a gente veio com as nossas 2 cachorras, pouquíssimo antes da gente vir, eles mandaram um e-mail pra gente falando que a gente não poderia ficar mais nesse apartamento dos professores, porque como a gente estaria indo com 2 cachorras, eles estavam com medo delas serem um problema pros outros professores e blá blá blá. Falei, não, tudo bem, eu entendo, né? Só que eles ficaram meio que fazendo suspense da onde eu ia morar. A gente veio pra cá dia 9 de agosto, né? Então, até o meio de julho não tinha apartamento ainda. Eles falaram que ainda estavam procurando e tal, tal, tal. Enfim, foi uma saga. Mas quando a gente chegou aqui, gente, o apartamento é muito melhor do que eu poderia ter imaginado. O apartamento é gigante, é lindo, é novo. O apartamento tava vazio, então eles mobiliaram o apartamento inteiro. A cama é nova, a geladeira é nova, o fogão é novo, o micro-ondas é novo, o sofá é novo, é tudo novo. O apartamento tá novinho, é lindo, a gente mora em um prédio de luxo aqui, tá? A gente costuma falar que aqui é tipo Jardins de São Paulo. A gente tá num bairro que é super bom. Inclusive, no inverno tem muito problema de poluição aqui, né? Só que aqui no bairro, como ele é um pouquinho mais pra cima, assim, sentindo montanha, falam que não tem tanto esse problema. Então, realmente, foi algo melhor do que a gente tava esperando. E o mais louco é que quando eu comecei a contar pras pessoas da minha família, olha, a gente vai se mudar pra Ásia, pra um país chamado Mongólia e tal, 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 tal. A maioria das pessoas falaram assim, né? Nossa, tô surpresa, não sei o quê, mas também falaram, eu sabia que isso ia acontecer um dia. Porque quando eu era pequena, eu sempre quis morar fora do Brasil. E tá acontecendo, sabe? Só que na verdade eu tinha esquecido desse sonho. Depois que a gente casou, depois que a gente entrou na bolha do tentar engravidar, eu tinha esquecido do eu quero morar fora do Brasil um dia. E realmente tá sendo melhor assim do que a gente tava esperando. Porque eu sei que quando a pessoa quer por livre e espontânea vontade se aventurar fora do Brasil, ela tem que ter muito dinheiro, porque ela vai chegar lá, ela vai ter que procurar uma casa, ela vai ter que procurar um emprego. Só que enquanto ela não acha isso, ela vai ter que ter um dinheiro ali pra se sustentar. E aqui a gente veio com todo o suporte, todas as coisas, questões que a gente tá tendo, eles são super solícitos. E hoje a gente olha pra trás e tudo faz sentido do porquê a gente não conseguiu engravidar. Eu falei pro Leonardo ontem, se a gente tivesse conseguido engravidar naquela época, com certeza seria melhor do que estar aqui agora. Só que estar aqui agora e poder organizar nossa vida financeira para que quando acontecer a gente consiga criar nossos filhos da forma que a gente sempre sonhou é realmente muito melhor do que ter tido a minha vontade atendido naquela época, sabe? Então, na verdade, esse vídeo longo, abrindo completamente meu coração e nossa vida pessoal para vocês, é mais um lembrete de algumas coisas que eu acho que são muito importantes na nossa vida, que a gente tem muito forte aqui, que realmente faz a nossa vida ser a melhor possível. Nós somos merecedores de tudo que há de melhor nesse mundo. Então não se acomode com a sua vida parada, estagnada ou que não tá do jeito que você queria. Porque é que nem falam, Jesus ele tá sempre disponível pra vir pra nossa vida. Ele bate na porta, só que ele só entra se você quiser. Ele é muito educado. Ele jamais vai entrar na sua vida e vai mudar tudo se você não quiser, sabe? Ele quer o melhor pra você, só que você tem que querer. Então, a mesma coisa vale pra tudo que é de bom na vida. Tá tudo disponível aí. Não é, é muito difícil, é muito caro, é impossível, tem que ter sorte. Não, você só tem que querer. Quando você quer e você começa a se movimentar para as coisas acontecerem, elas acontecem. Segundo, a espera dói, a espera é difícil, a espera faz a gente se questionar. Mas se não aconteceu ainda, é porque realmente Deus tem algo muito melhor. Porque você vai sonhar, você vai fazer planos, é muito importante. Eu e Léo, a gente tem toda a nossa vida planejada. A gente tem o nosso salário dos sonhos, o apartamento dos sonhos, o carro dos sonhos. É importante você ter a vida planejada, porque quando você não sabe o que quer, qualquer coisa tá bom. Então, saber o que quer é muito, muito, muito importante. Você tem que ter a sua vida planejada. Só que mesmo a sua vida toda planejada, sendo bom pra caramba, Deus, ele ainda tem um plano que é 1000 vezes maior do que aquilo que você estava planejando. Número 3. Não tenha medo do novo. Se o novo tá aparecendo, se joga. Porque nunca na vida Deus vai fazer algo na sua vida que seja para te prejudicar. Ele pode fazer algo que vai contra o que você estava esperando, que vai ser desesperador porque você não vai entender. Só que uma hora você vai entender. E quando você entender, você vai ver que é porque é bom. Número 4. Sonhe. Mas sonhe muito alto.
Porque até quando você esquecer dos seus sonhos, Deus, ele ainda vai realizar. Gente, eu e o Léo, nós viemos de famílias pobres, a gente cresceu em periferia. Tudo bem, eu sempre estudei em escola particular, o Léo sempre estudou em escola particular, mas isso não foi fácil. Nossos pais, eles trabalharam muito para dar educação pra gente, para dar tudo do melhor do que estavam disponíveis para eles, a um custo muito alto. Eles sempre trabalharam muito. Só que eu cresci num ambiente que quando eu falava eu vou tirar meu passaporte, eu vou viajar pra fora, eu vou morar fora, eu vou isso, eu vou aquilo. As pessoas riam. Elas riam, falavam assim: Carol, você vai ter que trabalhar muito, né? Nossa, a vida é muito difícil. Você é muito sonhadora. Eu sempre fui muito sonhadora. E olha onde ser sonhadora nos trouxe. Então sonhe. Sonhe muito alto. Mesmo que pareça impossível, loucura, mesmo que todo mundo ria de você. E eu acho que isso liga ao meu último ponto, que é a minha frase, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Porque eu acredito muito, do fundo do coração, que Deus jamais daria um sonho, jamais ele permitiria que esse sonho fosse ao seu coração se ele não fosse se realizar. Então, se você sonhou com aquilo, é porque aquilo está disponível para você, então vai acontecer. Não sei quando, o como não me importa, porque não sou eu que faço, quem faz é ele. E na verdade, quanto menos opções você fica, aí é que ele age. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Realmente, assim, eu fui o mais sincera possível. Tenho certeza que isso vai tocar o coração de alguém. É finalizar dizendo que Deus é muito bom. Deus é muito bom. Nós realmente somos muito abençoados. Estamos muito felizes. Vou chorar. Estamos muito felizes com tudo que está acontecendo. É muito bom trabalhar num lugar onde eu me sinto valorizada, onde eu vejo que eu realmente estou vivendo o que eu sempre orava, sabe? Porque quando eu tava na outra escola, eu queria muito ser promovida, queria ser professora numa escola americana de lá. E se eu tivesse sido promovida lá, eu não estaria aqui. Uma mega experiência, a gente vai ter muitos aprendizados culturais, conhecer pessoas novas, conhecer lugares novos. Então, eu volto a falar, eu tinha um sonho de ser promovida lá, mas eu vim literalmente pro outro lado do mundo, sabe? Deus ele realmente supera nossas expectativas. E eu não sei quando nossos babies vêm ao mundo, mas eu sei que eles vão vir quando tiver que ser a hora também. Atualmente estou tomando anticoncepcional. Quando eu assinei o contrato, eu falei, cara, também não adianta chegar lá grávida, né? Então eu comecei a tomar anticoncepcional, tô tomando ainda. Já orei pra Deus pra que quando for pra eu parar de tomar o remédio, ele falar comigo. E assim vai ser. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sonhem, acreditem. A vida passa muito rápido mesmo. Então que a gente consiga sempre viver o melhor que ela tem pra oferecer. Porque é isso que Deus quer. Ele não quer que a gente fique passando perrengue a vida toda. Ele quer que a gente viva o melhor que ele preparou e que ele deixou disponível pra gente vivenciar. É isso. Um beijo, até o próximo.